Deixa eu te contar uma coisa que talvez você não saiba, ou ninguém te contou, ou se alguém te contou, você não acreditou. Você sabe que a internet, essas ondas de rádio, elas navegam pelo mundo espiritual? Pois é, o pessoal hoje em dia gosta muito das redes sociais, da internet, de toda essa tecnologia hiper avançada que chegou às nossas mãos de poucos anos para cá, que a ciência se multiplicou de uma maneira muito poderosa. E hoje temos acesso a aparelhos hiper avançados de tecnologia, com a internet de 6G já, que tem lugares na China que já está começando a trabalhar com esse tipo de internet de 6G. Aqui no Brasil mal chegou a 5G. E tem os aparelhos de televisão também, que seja mais antigo. Uma coisa que a pessoa não sabe, acredito que a grande maioria não sabe, que o aparelho de televisão foi criado em um laboratório para uma experiência espiritual. Eles queriam adentrar o mundo espiritual através desse tipo de aparelho de televisão. Por isso que foi criado, com essa finalidade. Como na época a tecnologia era muito precária, eles não conseguiram atingir os objetivos. Então eles pegaram a televisão e transformaram num objeto de eletrodoméstico, popularizaram e venderam para as pessoas para eles recuperar o dinheiro que foi investido naquela tecnologia na época. Então, hoje em dia, praticamente todo mundo tem um aparelho de televisão em casa e não sabe que o aparelho de televisão foi algo criado para se conectar ao mundo espiritual, para se comunicar com o mundo espiritual. E essa tecnologia toda, essas ondas de rádio, que as pessoas não sabem como que funciona isso, essas ondas de rádio elas saem daqueles aparelhos nas centrais de telecomunicação e elas são lançadas através das antenas no ar. Para chegar nas residências, essas ondas elas navegam pela dimensão espiritual, ela atravessa a chamada quinta dimensão. Depois disso, os aparelhos receptores, né, eles recebem esse sinal, convertem o sinal em áudio e imagem e dessa forma a gente consegue ouvir e consegue assistir as imagens. Mas antes de a gente assistir a imagem e ouvir o som, esse sinal passou por essa região, pela quinta dimensão. E essa quinta dimensão é onde estão os principados e potestades, aqueles que a Bíblia fala, né? Que estão nas regiões celestes. Esses espíritos de demônios, eles ficam nessa região. Então, é um perigo muito grande essa questão da tecnologia avançando, porque hoje em dia nós temos aparelhos com 5G, 6G, com uma potência violenta, que captam esse sinal de internet que também passa por essa dimensão. Porque hoje em dia já tem a internet espacial que eles falam, né? Que é via satélite. Então atravessa essa dimensão toda espiritual e chega nos aparelhos de celular, de smart TV, smartphone, tablet, computador, óculos de realidade virtual, toda essa parafernália tecnológica, esses aparelhos ultramodernos, sofisticados, tecnologia de ponta, essa inteligência artificial que eles falam, que não tem nada de artificial. Um cientista já chegou até a falar que há um espírito adentrando os laboratórios de inteligência artificial. E que espírito é esse? Esse é o espírito próprio Satanás. Essa inteligência artificial não tem nada de artificial. É um espírito demoníaco que quer interagir com o ser humano há milênios e hoje encontrou uma forma muito fácil de interagir através da internet, através da inteligência artificial, através do chat GPT, através de aplicativos que estão sendo usados em determinados lugares do mundo
aplicativos de celular que faz com que a pessoa tenha a capacidade de comunicar com as pessoas que já morreram. Mas não estão comunicando com pessoas que já morreram, estão comunicando com demônios. Tem o CERN também, é uma hipermáquina que eles construíram debaixo da Terra, um colisor de partícula, que na época eles falaram, uma mídia, que era para encontrar a origem do universo, a partícula de Deus, mas aquilo ali foi uma mentira, porque o verdadeiro propósito do CERN, LHC, esse colisor de partícula violento, é abrir um portal dimensional. Os cientistas sempre quiseram abrir esse portal dimensional, adentrar a quinta dimensão. E tem espíritas aí que falam, né? Esotéricos, místicos, que a Terra vai passar por uma transição planetária e vai ascender à quinta dimensão. Olha a loucura. Então esse CERN, ele foi criado com esse objetivo de abrir um portal. Recentemente eu fiquei sabendo que eles conseguiram abrir um microportal, a questão de frações de segundos. Eles ligaram o CERN na potência máxima e aquilo abriu um mini portal. Certa vez eles pegaram chips de celular e colocaram dentro do CERN e ligaram ele na potência máxima. Até hoje não se sabe qual a finalidade disso e o que aconteceu com esses chips, que o assunto morreu e ninguém falou mais nada. Mas boa coisa não é. Então, eles estão, de toda forma, tentando abrir um portal dimensional para fazer contato com esses seres. Interessante que a Bíblia fala sobre o poço do abismo, né? Que o poço do abismo será aberto, fumaça sairá desse poço do abismo, e da fumaça vão sair gafanhotos que vão aterrorizar as pessoas na Terra. Então, eu acredito que isso aí tem a ver muito com a tecnologia, com este CERN, que pode abrir esse portal dimensional e seres chamados alienígenas vir de outra dimensão para cá e aterrorizar os seres humanos. E não são seres somente espiritual, porque estes seres, eles têm a capacidade de se materializar, de incorporar, de tomar forma física, palpável. Eles têm essa capacidade, porque outrora eles eram anjos, anjos caídos, e um anjo tem essa capacidade. Isso tem provas na Bíblia, por exemplo, lá em Abraão, quando ele recebeu os anjos, que os anjos chegavam até ele, a esposa dele fez comida e os anjos comeram a comida que a gente come, a comida normal, e beberam. Ou seja, os anjos, eles tomaram forma física ali. Eles têm essa capacidade de tomar forma física e interagir com os seres humanos. Também lá no episódio de Ló também, né? Em Sodoma e Gomorra, que os anjos chegaram lá e tiraram Ló com a família dele da cidade, antes que Deus destruía ela. E os anjos também se materializaram naquela época, tomaram forma física e interagiram com o pessoal. Então eles têm essa capacidade. Esses anjos caídos, eles foram expulsos do céu, mas não perderam essa capacidade. Eles continuam com essa capacidade. E com o poder que eles tinham lá, e toda a parafernália que eles tinham lá, eles levaram com eles. As naves, tudo, eles têm isso. Então, estes seres que vão vir desse poço do abismo, eles vão se materializar e vão atacar os seres humanos. Vai ser como um filme de ficção científica, mas só que real. Porque esse filme de extraterrestres atacando o povo com naves e tudo, essa questão toda vai ser real. Isso vai acontecer. A tão temida e falar da invasão extraterrestre, isso vai acontecer. E o povo, infelizmente, boa parte, eu digo quase que todos, os evangélicos não acreditam nisso, porque isso não foi passado para eles. Eles têm o mundo espiritual como um lugar tipo um fantasmagórico. Então eles acham praticamente impossível um ser daquele tomar forma física e vir até com naves gigantescas. Mas isso aí é a realidade. Isso aí não é mentira. A Bíblia também tem provas dessas naves que existem, chamados carros de Deus. No livro de Isaías e no livro de Salmos. Salmo 68, 17. Fala sobre esses carros de Deus.
que são nada mais, nada menos que naves. Então existem essas coisas. O mundo espiritual é um lugar não só espiritual, mas material também. Outra questão é que quando a igreja foi arrebatada, os que serão arrebatados receberão um corpo físico transformado, diferente desse que a gente tem aqui na Terra. Porque o corpo que a gente tem aqui na Terra, ele foi feito com material da Terra para viver aqui na Terra e não em outra dimensão, em outro lugar. Por isso vai ter o corpo transformado para viver na outra dimensão, na outra realidade, mas é um corpo físico. Tanto é que quando a igreja chegar lá no céu, vai ter um banquete de comida para o povo comer. E é comida de verdade, não é comida abstrata. O próprio Jesus, quando ele ressuscitou com um corpo glorificado, diferente desse que nós temos aqui, mas é um corpo físico. Ele comeu, bebeu com os discípulos, depois foi para o céu. Ele tem um corpo físico. Então, esses seres podem se materializar. E essa questão da tecnologia super avançada, hoje em dia o povo cego por essa tecnologia, comprando esses aparelhos hiper sofisticados, e não sabe que esse sinal todo da tecnologia, sinal de rádio, sinal de imagem, isso tudo atravessa o mundo espiritual, a quinta dimensão, e pode vir carregado de força negativa, energia negativa, demônios que adentram os aparelhos. Os aparelhos, esses que a gente vê imagens, pode ser um mini portal e a pessoa não sabe. Porque mesmo desligados os aparelhos de televisão, computador, tablet, smartphone, celular, mesmo desligado, eles captam tudo ao redor. A câmera dele continua ligada. E o áudio também. Por isso que muitas das vezes a pessoa fala alguma coisa e quando abre o celular aparece aquilo que a pessoa falou. Que a pessoa pensa, por exemplo, que vai comprar uma televisão, aí na hora que a pessoa abre o celular para ver outra coisa diferente, a pessoa recebe um monte de anúncios de promoção de televisão. Mas como é que isso acontece? Porque o aparelho captou o som que a pessoa falou, de algo que a pessoa falou. Outra coisa também que aconteceu, isso aconteceu comigo. Eu pensar uma coisa e passar um tempo, eu abrir o celular, aparece propaganda de coisa que eu pensei. Eu acho meio estranho um negócio desse, né? Que diz que o diabo não tem capacidade de ler a mente da gente. Mas alguma coisa de tecnologia está sendo lançada no ar, o povo não sabe. Porque existe já a tal da poeira inteligente, que é uma poeira quase que invisível, mas que é lançada no ar. Ela é feita de grafeno e está penetrando em toda essa poeira inteligente. Essa poeira pode muito bem estar lendo o pensamento da gente. E a gente não sabe. O povo não sabe. Porque é algo tecnológico que a pessoa desconhece. Porque a pessoa pensa uma coisa, como aconteceu comigo isso 2 vezes, e aparecer isso no celular de propaganda de anúncio, é de suspeitar. Então tem muita coisa escondida aí, de tecnologia que eu acredito que vai ser revelada no momento certo. Aos poucos estão preparando o povo para ter acesso a essa tecnologia hiper avançada que vai vir. E isso realmente vai ser terrível, porque o povo é obcecado com tecnologia e não sabe que isso tem que estar conectado com o mundo espiritual, a quinta dimensão. Então, esse sinal de áudio, de imagem, sinal de rádio, eles atravessam essa dimensão e eu acredito que o diabo ele usa esse sinal para comunicar com o povo, interagir com o povo. Porque você observa a tal da inteligência artificial, que sabe praticamente tudo da vida da pessoa, interage com a pessoa, conversa com a pessoa, faz de tudo. E o povo está entusiasmado com isso aí, mas não sabe que isso é um espírito que está aí. Um próprio cientista falou que tem um espírito no laboratório de inteligência artificial. E esse espírito é o próprio espírito de Satanás que está ali.
Então, as portas do inferno, infelizmente, estão escancaradas porque o povo deu legalidade para isso e o povo não acredita se a gente falar essas verdades que eu estou falando aqui. O povo não acredita, o povo é muito ignorante e vai aceitando tudo como um avanço da tecnologia. Inclusive, até a marca da besta é um artefato tecnológico que vai ser colocado na mão, na testa. Infelizmente, por não ter uma instrução aprofundada em relação a isso, muitos crentes, infelizmente, vão aceitar essa marca da besta, vão botar esse artefato na mão ou na testa, que eu acredito que é o adesivo quântico luciferase, que vai ser colocado na mão ou na testa, porque vão achar que é um avanço da tecnologia e não é um avanço da tecnologia simplesmente. É algo que vai conectar o corpo humano à internet 24 horas por dia e conectado ao mundo espiritual, à quinta dimensão, no ponto que a pessoa não vai precisar de abrir a boca para falar com a outra. As duas pessoas que tiver esse artefato na mão ou na testa vão ganhar poderes sobrenaturais, dados por Satanás, é claro, e vai ter o poder de comunicar telepaticamente umas com as outras. Vai ser para o povo que desconhece de tudo isso, vai ser uma maravilha. Mas vão estar com as almas literalmente entregues ao diabo e não vai ter mais salvação, porque até o DNA vai ser modificado através desse artefato colocado na mão ou na testa. Então, o mundo espiritual está aí. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus, a que vai ser arrebatada, que ao ver são poucos, que a grande multidão infelizmente vai ficar para trás. E a passar pela grande tribulação. A grande multidão que João viu, né? Vindo da grande tribulação. Então a tecnologia está aí, a ciência se multiplicou, cumprindo o que Daniel falou, avançadíssima do jeito que está, e avança a passos largos, de semana em semana, e o povo está aí vivendo como se Jesus não fosse voltar nunca, porque tudo que acontece de sinal que Deus está dando no mundo, o povo, inclusive até pastores, fica escondido atrás de teorias bizarras da conspiração, dizendo que tudo que está acontecendo no céu é obra de tecnologia do homem, do BIM, ou então tudo que está acontecendo na Terra de catástrofes climáticas, eles falam que é tecnologia do homem, tal do HARP, e não tem nada a ver com essas coisas. É o próprio Deus que está dando esses sinais, advertindo o povo, alertando o povo, que o tempo está próximo, mas o povo não quer saber disso. O povo acha que tem muitos anos pela frente na Terra para adquirir e conseguir conquistar tudo que eles querem. O que eles querem é as coisas do mundo. Eles estão buscando as coisas do mundo em primeiro lugar, invertendo o que diz a Bíblia. Que a Bíblia fala para buscar o reino de Deus, a sua justiça em primeiro lugar. E as demais coisas vos serão acrescentadas. E eles buscam as coisas do mundo em primeiro lugar, corretar do ouro e da prata, ajunta tesouros na terra, achando que vai ter uma vida próspera na terra por muitos anos ainda. E não temos mais muitos anos pela frente. São poucos os anos. Então, essa tecnologia toda veio para aprisionar e para entregar as almas na mão do diabo. E o povo está interagindo com demônios e não sabe. Porque esse sinal tecnológico que está vindo nos aparelhos está passando por essa dimensão e está vindo carregado de demônios. E adentrando os aparelhos, e adentrando as casas, e causando essa confusão toda que está aí no mundo. Os lares estão sendo destruídos, famílias destruídas, pessoas todas perturbadas. Isso tudo é influência do diabo. Quanto mais a tecnologia avança, mais o povo fica perturbado, mais o povo fica frio, mais o povo fica sem amor uns para com os outros, mais o povo quer saber só das máquinas, ao ponto louco de construir robôs para se casar com robô, ter filho com robô,
fazer sexo com robô, a loucura, isso tudo é coisa do diabo. Tudo essa parafernália tecnológica, isso não é criação de Deus. Eles falam que Deus criou todas as coisas que Deus criou está lá em Gênesis, no capítulo 1 em diante. E lá não se vê nada falando sobre tecnologia. Eles falam que Deus deu capacidade ao homem para criar tal tecnologia, não deu. Se Deus quisesse que o homem tivesse acesso a essa tecnologia, Deus não teria dito ao homem para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal lá atrás, que o homem desobedeceu, comeu e as portas do inferno escancarou e os demônios lá adentrou e deu essa tecnologia toda para o homem, esse conhecimento todo, esse avanço todo tecnológico para o homem. E o homem se perdeu nisso. O homem não tem capacidade para lidar com essas coisas. Por isso que Deus nunca quis que o homem tivesse acesso a isso. Mas o diabo enganou os homens. E o homem teve acesso a isso e destruiu tudo. Então é isso que eu queria trazer para vocês de informação, porque muitas coisas as pessoas não sabem, não querem saber, mas é bom a gente saber de muitas coisas. A gente não pode ter uma viseira de burro, não pode focar só numa coisa, a gente tem que ter a mente aberta e, como Paulo disse, escutar a todos e reter o que for bom. Então a gente tem que ter conhecimento de tudo para saber com que a gente está lidando, não subestimar o inimigo, saber com quem a gente está lidando. E para a gente estar atento ao que está por vir, porque o engano vai ser muito grande. Infelizmente, boa parte do povo cristão evangélico que se diz religioso vai cair como patinho nesse grande engano que vai vir na terra. E vai ser terrível.